Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão das 14 horas do dia 28/7/2020. Primeiro processo, o número 47 da pauta. Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Abril, de relatoria da conselheira Maísa. Maísa, você tem a palavra. Tarde, gente. Esse caso é um que eu tinha até convertido em diligência, que é a exigência de PIS ato cooperativo. Então, a fiscalização entende que todas as receitas aferidas pela cooperativa, independentemente de sua denominação, devem ser tributadas pelo PIS. Eu vou aqui ainda no relatório. A fiscalização elaborou as planilhas com a composição da base de cálculo atuada, que identifica as contas COSIFs de receita aferidas e a exclusão apenas dos valores declarados pela empresa de recuperação de créditos baixados como prejuízo. Inconformada, a cooperativa, então é cooperativa de crédito, né, apresentou impugnação administrativa, julgada parcialmente procedente, para proceder com a exclusão da base de cálculo de outra parcela, que é de rendas de ajustes e investimentos em coligados e controlados. Intimada da decisão, a cooperativa apresentou recurso voluntário, reiterando as suas alegações de impugnação, sustentando a não incidência do PIS sobre atos cooperativos, a ilegitimidade do alargamento da base de cálculo pela Lei 9.718, manutenção de erros na apuração da base de cálculo, reiterando a alegação quanto à parcela já excluída pela decisão recorrida, caráter confiscatório e não incidência de juros moratórios enquanto pendente apreciação de recurso administrativo. Por meio da resolução, até no voto fica mais claro, eu dividi por tópico, por item. Por meio da resolução de junho de 2018, o colegiado acatou a proposta de diligência dessa relatora para segregar as receitas correspondentes aos atos cooperativos praticados pela cooperativa. Aí eu transcrevo. Em cumprimento da diligência, foi elaborada informação fiscal, na qual a fiscalização indica que, considerando os documentos e informações apresentados pela cooperativa durante a diligência, não foi possível segregar os valores correspondentes aos atos cooperativos e aos atos não cooperativos. Informa ainda que aqui se referem os valores das contas COSIF tal e tal. Eu tinha solicitado isso, que era recuperação de encargos e despesas e outras receitas operacionais. Então, transcrevi aqui para vocês a informação fiscal. Então, vou ler essa parte negrito, né? Diante da falta de documentação contábil, que permita a análise dos valores autuados, a primeira questão dessa dos atos cooperativos. Para confirmar se refere exclusivamente a atos cooperativos ou se envolvem também atos não cooperativos, fez se necessário intimar o contribuinte respondeu parcialmente às intimações, alegando se tratar de documentos antigos, as quais não tem. Vocês estão me ouvindo? É porque eu estou ouvindo um... Eu ia perguntar agora se está todo mundo com o microfone fechado, porque está muito chiado. Pronto. Aos quais não tem acesso. A documentação apresentada entretanto não foi suficiente para permitir a análise solicitada na resolução do CARF. Quanto a subcontas de recuperação de encargos e outras receitas operacionais, a fiscalização falou que quanto aos valores de recuperação de encargos, trata-se de uma receita efetiva da instituição gerada pela recuperação de despesas tais como ressarcimento de despesas de telefone, recuperação de despesas de depósito, recuperação de multas da compensação, entre outras. Então, aqui acaba a informação fiscal. Intimada dessa informação, a cooperativa não apresentou considerações adicionais, em seguida os autos foram direcionados a este conselho ao relatório. Vou direto ao voto. Beleza. O recurso voluntário tempestivo merece ser conhecido, e aí eu adentrei em cada um. Quanto à não incidência do PIS, eu não vou ler o voto, porque a gente já tem discutido isso bastante. A gente sabe que tem o posicionamento do STJ, em sede de recurso repetitivo, indicando realmente a não incidência do PIS sobre ato cooperativo. Isso daí eu tinha colocado, inclusive, em sede da resolução, que justificou a minha resolução.
igualmente o posicionamento aqui do Conselho, e aí agora eu vou lá na página 9. Entretanto, ao contrário do que categoricamente afirmado pela recorrente, é possível que cooperativas de crédito afiram rendimento na realização de atos não cooperativos, em especial quando da realização de atos com terceiros não associados ou com sociedades não cooperativas. Atos esses que são passíveis de tributação, como firmado em sede de repercussão geral pelo STF, nos recursos extraordinários 598.085 e 599.362. E aí eu só transcrevo os dispositivos que falam dessa possibilidade de realização de atos não cooperativos. Como alertado na resolução 3402-001-384, atentando-se para as planilhas de base de cálculo identificadas pela fiscalização e considerando que não constava qualquer documentação contábil ou fiscal da cooperativa constada aos autos, foi necessário converter o julgamento em diligência de forma a confirmar se os valores autuados se referem exclusivamente a atos cooperativos ou se envolvem atos não cooperativos. Na diligência, considerando as informações prestadas pela cooperativa, não foi possível confirmar conclusivamente que a autuação se referiu exclusivamente a atos cooperativos praticados como afirmado pela recorrente. Não foi possível, igualmente, identificar quais receitas seriam correspondentes a atos cooperativos e quais seriam correspondentes a atos não cooperativos. E aí eu só transcrevo novamente aquela parte que eu li no relatório para vocês. Com efeito, os balancetes mensais acostados aos autos pela recorrente confirmam as informações trazidas no auto de infração, não identificando com clareza se as operações foram realizadas somente com cooperados ou se envolveram também não cooperados. Todas as contas de receitas aferidas são identificadas com termos gerais, por exemplo, receitas operacionais, rendas de empréstimos, dentre outros, não sendo possível confirmar se as operações foram realizadas exclusivamente com seus associados. Acresce-se que a recorrente em qualquer momento afirma que os valores identificados nos balancetes anexados aos autos seriam correspondentes exclusivamente a atos cooperativos praticados com seus associados ou outras cooperativas. Inclusive, dentro dos ativos da cooperativa, é possível identificar valores correspondentes a outras instituições financeiras privadas, contas Banco Privados, Conta Depósito, Unibanco S.A., Banco Brasileiro de Descontos, por exemplo, as folhas 272. Não tendo a recorrente prestado qualquer esclarecimento quanto às operações que possa ter realizado com não associados. No recurso voluntário, a recorrente apenas afirma genericamente que as cooperativas de crédito não estariam autorizadas a realizar operações com não associados. Contudo, atentando-se para a expressão do artigo 23 da Resolução Bacen 3.106 de 2003, referenciada pela recorrente em seu recurso, confirma-se que a cooperativa de crédito é autorizada a obter a captação de recursos financeiros no mercado financeiro, leia-se, com não associados, inclusive por meio de empréstimos. E aí eu transcrevo para vocês falando isso, aplicar recursos, o inciso 3 aqui, aplicar recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos à vista, prestar serviços de cobrança de custódia, com instituições públicas e privadas, só alguns exemplos, né, grifei, nesses pontos grifados. A dificuldade na segregação dos atos cooperativos e não cooperativos nas cooperativas de crédito, com a correspondente necessidade de um controle eficaz por parte das cooperativas, é inclusive mencionada no portal do cooperativismo financeiro, em transcrição de artigo de autoria de Sheila Dantas Geris, intitulado As Cooperativas de Crédito no Arcabouço Institucional. Isso aqui é só para ilustrar, para mostrar para a empresa, para a cooperativa que tem a questão do não cooperativo, né? A identificação em cada atividade realizada pela cooperativa no mercado, dos recursos pertencentes aos cooperados individualmente considerados e dos pertencentes à sociedade, decorrente de atos não cooperativos, não é tarefa fácil e exige um sistema de controle bastante abrangente e eficaz. Assim, ainda que em tese, a afirmação da recorrente deve ser admitida como correta na incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos, e não existe nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar qual parcela da autuação efetivamente se refere aos atos cooperativos típicos e quais valores seriam correspondentes a atos não cooperativos que tenham sido praticados pela cooperativa no período. Dessa forma, a recorrente não trouxe aos autos elementos de prova suficientes para afastar a exigência fiscal realizada sobre as receitas por ela feridas no período, não alecando elementos modificativos contundentes de forma a infirmar quais os valores de atos cooperativos típicos foram indevidamente autuados.
Nesse sentido, exclusivamente em razão da ausência de provas suficientes para segregar os atos cooperativos e não cooperativos, cabe ser negado provimento ao recurso neste ponto. Vou seguindo. Do alargamento da base de cálculo. Sustenta ainda recorrente a legitimidade do alargamento da base de cálculo. Contudo, neste ponto, é recorrente em qualquer momento identifica quais parcelas não se enquadrariam no conceito de receita com fulcro nesses posicionamentos jurisprudenciais, trazendo a alegação somente em tese. Quais as fontes COSIF que foram objeto de autuação e deveriam ser excluídas da autuação com base no posicionamento do STF. Ou seja, a recorrente não evidenciou como a tese de direito por ela sustentada concretamente teria refletido na autuação, não identificando quais parcelas teriam sido indevidamente consideradas como receita. É o que se depreende da alegação do recurso voluntário das folhas 221. Acresce-se que, enquanto instituições financeiras identificadas expressamente no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 4595 de 64, as cooperativas de crédito estão envolvidas na discussão que ainda perdura no STF, quanto à base de cálculo do PIS para identificar qual o conceito de receita financeira para essas instituições, que é a RS 609-096. A recorrente, contudo, não identifica quais as receitas deveriam ser excluídas por não se enquadrarem no conceito, não sendo possível sequer identificar a sua posição clara no sentido de que as receitas financeiras por ela feridas deveriam ser excluídas. Com isso, a recorrente não evidencia como sua alegação genérica de direito refletiria concretamente na autuação, cabendo ser negado provimento nesse ponto. Aqui, que é uma que deve dar divergência na turma, a exclusão das contas correspondentes à recuperação de encargos e despesas e outras receitas operacionais. Em um tópico específico, a recorrente sustenta que haveriam erros na apuração da base de cálculo da autuação, reiterando a alegação quanto à parcela já excluída pela decisão recorrida, que é rendas de ajuste e investimentos em coligados e controlados, e pleiteando ainda a exclusão de recuperação de encargos e despesa, dentre outras despesas operacionais, por expressa previsão legal do artigo 3º, 2 da 9718, na redação da MP 2158. Primeiramente, insta a mencionar que não irá adentrar aqui na parcela já excluída pela decisão de primeira instância, se tratando de parte que não foi objeto de recurso de ofício, restando definitivamente julgada nessa seara administrativa. Por sua vez, quanto às contas de recuperação de encargos, na diligência foi solicitado o esclarecimento. Então, especificamente quanto a outras receitas operacionais não tem diferenciação, né? Mas especificamente quanto a esse de recuperação de encargos, a própria fiscalização identifica que isso daí seria ressarcimento de despesa de telefone, recuperação de despesa de depósito e recuperação. Então, aqui eu transcrevi de novo a informação fiscal, né? Então, quanto a outras receitas, não consta dos autos quaisquer elementos modificativos trazidos pelo sujeito passivo para afastar a exigência tributária. A conta foi descrita de forma geral, adizindo-se referir a receitas decorrentes do próprio exercício da atividade social da cooperativa, seja com associados ou não associados, como identificado no tópico 1 deste voto. Assim, não existem razões jurídicas que justifiquem a não inclusão dessa receita na base de cálculo do PIS. Por sua vez, quanto à subconta de recuperação de encargos e despesas, a descrição trazida pela fiscalização é essa que eu já li para vocês. Não se tratando de riqueza nova, esse ingresso não integra o conceito de receita, tratando de mero ingresso, não sujeito à incidência do PIS. Isso porque esses valores se apresentam como verdadeiros reembolsos arcados pela pessoa jurídica, não configurando como receita própria de sua atividade. Trata-se de valores de titularidade de terceiro arcado pela pessoa jurídica para repassar integralmente aos seus associados. Não se tratando de receita própria, essas contas contábeis não representam seja faturamento, seja receita da pessoa jurídica. Não correspondem, por conseguinte, à aquisição de direito novo, como evidenciado no Acórdão 3802-001-868 de 2013. Já me manifestei nesse sentido em distintas oportunidades, como no voto vencido proferido nos acórdãos, como no Acórdão 3402-007-044. Casos de entendimento, com o qual igualmente me coadunei, com o voto vencido proferido pelo conselheiro Diego Diniz, que eu transcrevi abaixo do acórdão
final 4434. Cumpre mencionar que esse raciocínio foi adotado pela primeira turma da segunda Câmara dessa terceira sessão em acordos assim ementados. Recuperação de encargos, lançamentos não representam ingressos de receita oriundos de atividades típicas de instituições financeiras. Nesse sentido, por não representar receita, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal sobre os valores correspondentes à subconta 71930006, recuperação de encargos e despesas. Do caráter confiscatório, não analisei súmula CARF 2, da não incidência de taxa Selic e sua suspensão, súmulas CARF 5 e 6, que é aplicado, inclusive, nessa questão de suspensão, ainda que suspensa a exigibilidade, que é o da súmula 5. Cabe a incidência da Selic por expressa exigência legal. Então, conclusão, diante do exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal sobre os valores correspondentes à subconta recuperação de encargos e despesas. É como voto, presidente. Ok, estão abertos os debates. Ok. Pedro? Com relação a essa parte de recuperação de despesa, custo, você sabe dizer se consta nos autos uma comprovação entre o valor que ele recebeu e a despesa, há um batimento entre os dois, em alguma planilha, essa demonstração? Não, tem essa informação da fiscalização, Pedro, que eu tinha pedido isso na diligência, inclusive o que era. A informação que a fiscalização passou é do que é e que ela é uma recuperação de custos, de telefone, que foram arcados e repassados. Então, assim, eu considerei a descrição que a própria fiscalização me passou na diligência fiscal. Não tem nenhuma informação adicional de detalhamento do que compõe essa planilha indicando a correspondência entre a despesa e o valor recebido, não consta isso? Não consta. Mas esse voto que você colocou, ele é de outubro do ano passado, né? Qual deles? Esse seu, 007? Isso, 044. Acho que o Pedro até que foi o voto vencedor. Relator designado, Estava aqui... Convencidos, Maísa, Miller e Thaís. O Miller estava presente no lugar do Diego, isso. Vencidos, Maísa, Miller e Thaís. Designado, Pedro, isso. Eu até fiz uma pesquisa para ver como que estava nas outras turmas, eu achei esse posicionamento da turma que era do Charles, só do Charles lá, da Tatiana, e tem até outro acórdão no mesmo sentido da Tatiana, então... Quando aqui do colegiado, então só a Renata que não participou desse julgamento. Ok. Então, Renata, então nesse caso, você que não participou, tá tranquila? Tudo certo? Não, eu já tenho, já até tive cliente nessa situação e eu concordo com a Maísa nesse ponto. Eu entendo que são despesas que não são meros ingressos, realmente, que não comporia a conceito de receita. Okay. Então, ponto para votar? Acho que o caso é conhecido. Então, você está dando provimento parcial para esse caso. Isso aqui... Isso é um processo de... Auto de infração. Auto de infração de PIS. Auto de infração de PIS. Isso. Então, conselheira Maria Aparecida. Eu divirjo, nessa parte, como no outro voto lá, e com base no artigo 44, inciso 3 da Lei 4.506, que diz que essa recuperação de custos integra a receita bruta operacional. Ok. Então, você abre divergência e está negando provimento em tudo. Isso. Ok. Então, Maria divergindo. O voto da Maísa, Dom Pedro. Presidente, eu vou pedir vista nesse processo. Eu vou dar uma olhada, uma analisada melhor nele. Ok. Vista, Pedro. Então, vamos lá. Maísa me ajuda a redação. Como é que nós vamos colocar aqui? Então, a gente coloca vista ao conselheiro Pedro Souza Bispo. Conselheiro Pedro
Souza Bispo. Após a leitura do voto da relatora. Após a leitura do voto da relatora. Dando parcial provimento. Eu copio. Isso, ao recurso voluntário para afastar a exigência sobre os valores. Aí você copia aquele finalzinho. Isso. Correspondentes à subconta tal. Abriu divergência. A conselheira Maria para negar provimento. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula para negar provimento. Em seguida, pediu vista conselheiro Pedro. Em seguida, pediu vista o conselheiro Pedro Souza. Ok, então, deixa eu proclamar aqui o não resultado. Vista ao conselheiro Pedro Souza Bispo, após a leitura do voto da relatora dando parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal sobre os valores correspondentes à subconta 71930.006, recuperação de encargos e despesas, abriu divergência a conselheira Maria Aparecida Martins de Paula para negar provimento. Em seguida, pediu vista o conselheiro Pedro Souza Bispo. Esse é o processo 47. Ok. Próximo processo, número 48 da pauta, relatoria da conselheira Renata, recorrente Tondo. Nós tivemos Tondo mês passado, né? Tondo tem a palavra, Renata. Desculpa, estava sem som. Eu praticamente trato dos pontos do relatório ao longo do voto, motivo pelo qual eu pergunto se eu poderia passar direto ao voto. Presidente, pode. Nos termos do relatório, verifique-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando do seu conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a validade e o montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo. Trata-se de pedidos de compensação formulados e transmitidos em 15 de março de 2006 e 13 de abril de 2006, visando em ambas o aproveitamento de crédito, PIS e COFINS decorrente do pagamento indevido ou a maior, em virtude de declaração de inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo de referida contribuição pelos decretos 2445 e 2449, ambos de 88, conforme decisão com trânsito em julgado em 28 de fevereiro de 2005, prolotado nos autos do mandado de segurança de folhas 20 a 71. No espaço decisório exarado em 31 de 8 de 2007, a Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul decidiu por homologar a compensação dos débitos constantes nas declarações de compensação vinculadas ao mandado de segurança até a importância de R$ 261.807,27, em 1º de janeiro de 96, sobre a qual deverá ser acrescido os juros equivalentes à taxa referencial Selic, de acordo com decisão judicial. De acordo com a DRF de Caxias, o valor corrigido de crédito até a data da apresentação da DECOMP mais antiga, em 15 de 3 de 2006, era de R$ 792.726,23. Valor este devidamente atualizado pela Selic no percentual de 202,79, conforme folha 123. Os cálculos foram elaborados de acordo com os dados contidos nos documentos de folhas 73 a 90 e nas planilhas de folhas 91 a 96. A DRJ, de Juiz de Fora, tá certo? Manteve os termos do despacho decisório, assim como concordou com a forma através da qual os créditos pleiteados foram atualizados, realizando minuciosa explicitação da forma de cálculo. Sobre as incoerências suscitadas pelo contribuinte, destaca que diversos valores supostamente pagos a título de PIS não foram considerados pelo fisco, uma vez que o contribuinte não logrou comprová-los. Isso porque, de acordo com folhas 79 e seguintes,
não se encontrou registros no sistema da Receita Federal do Brasil, assim como nas microfichas levantadas dos recolhimentos supostamente efetuados, bem como de seus respectivos comprovantes de arrecadação. Inclusive, consignou o valor exemplificativo contestado pela recorrente de R$ 142.929,23 cruzeiros, cujo DARF teria sido pago em 5/9/90, referente à linha correspondente ao período de apuração 8/90. Base de cálculo 2/90 não teria restado comprovado. A recorrente, por sua vez, em seu recurso voluntário, traz elementos e fatos novos, entre outros já conhecidos e alegados na manifestação de inconformidade. Vejamos, item A. No item 2 do seu recurso, de folhas 210 a 211, a recorrente narra o que denomina ser parcela incontroversa. A recorrente reconhece que houve pedido de compensação a maior no valor original de R$ 30.864,21, que devidamente atualizado até junho de 2011, resultou no valor de R$ 54.743,85, com aplicação de juros e multa, apresentando o respectivo comprovante de pagamento, conforme folhas 244 a 245 dos autos. No item 3 do seu recurso, a recorrente contesta pela juntada do comprovante de recolhimento no valor de R$ 142.924,23 de cruzeiros, cujo DARF teria sido pago dia 5/9/90, referente à linha correspondente ao período de apuração 8/90, base de cálculo 2/90, a fim de que seja considerado no cálculo do crédito pleiteado, folhas 243 DARF, aí é onde consta o DARF pago apresentado pela recorrente, e nas folhas 246, o valor não considerado pelo fisco. No item 4, folhas 14, chama atenção para o fato de ter ocorrido a homologação tácita, pelo decurso do prazo a que alude o 150, parágrafo 4º do CTN, no tocante a eventuais créditos tributários não recolhidos ou recolhidos a menor. Se a contribuinte foi notificada do despacho decisório em 9/5/2008, o direito da Fazenda a promover o lançamento do crédito referente a valores não recolhidos ou recolhidos a menor, referentes às competências de maio de 90 a maio de 95, teria sido atingido pela decadência, motivo pelo qual tais valores deveriam ser excluídos da apuração do crédito. No item 5, aponta irregularidades no tocante ao cálculo da correção monetária dos créditos levantados pela autoridade fiscal. Argumenta que a planilha elaborada pelo fisco apresenta diferenças em relação ao determinado em decisão judicial já transitada em julgado, no que tange a correção monetária e aos juros a serem aplicados ao montante do crédito pleiteado. Demonstra o alegado na tabela de folhas 167 a 170 e 219. E, por último, requer a realização de perícia ou conversão do julgamento em diligência. Entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo, é cabível oportunizar a recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado. É necessário que a autoridade de origem se manifeste sobre os novos documentos ora postados, quais sejam o DARF referente ao recolhimento da parcela em controvérsia, assim como os DARFs de recolhimento de valores não computados na formação do crédito ora contestado pela contribuinte, folhas 243 a 246, além de se pronunciar sobre a correção do cálculo da correção monetária e dos juros incidentes sobre o crédito tomado pela contribuinte. Na oportunidade, seria interessante se manifestar sobre a alegada decadência. Ademais, não pode o CARF suprir deficiência instrutória, ainda que em sede de compensação. Observa-se, pois, que a autoridade de origem não se pronunciou sobre tais pagamentos e DARFs ora apresentados,
que podem impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação. As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos débitos e créditos em compensação, caso contrário, estaria comprometida a própria regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é a declaração de nulidade nos termos do artigo 59, inciso 2º, do Decreto 70.235. Diante dessas considerações e à luz do artigo 29 do Decreto 70.235, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem intime a recorrente, número 1, intime a recorrente para apresentar cópia dos eventuais comprovantes referentes aos valores desconsiderados na formação do crédito tomado, entre os quais aqueles já juntados ao presente processo, folhas 243 a 246, e elabore, então, o relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados e fatos trazidos pelo contribuinte devem ser considerados, assim como evidencia a forma de cálculo de correção monetária e juros aplicados ao crédito pleiteado pelo contribuinte, de acordo com a decisão transitada em julgado, veiculando exame quanto à validade do crédito informado pela contribuinte e a possibilidade de ser reconhecimento no presente processo. Na oportunidade, se for o caso, se manifesta pela decadência alegada. Concluída a diligência, antes do retorno do processo ao CARF, intimar a recorrente do resultado, para que, se for de seu interesse, se manifeste no prazo de 30 dias. É como propõe a presente resolução. É como, então, voto, presidente. Ok, Renato, obrigado. Algum esclarecimento? Maria, como vota? Com a relatora. Maísa? Acompanho. Pedro? Som, Pedro? Som. O som, microfone. Com a relatora. Ok, obrigado. Cíntia? Relatora. Renan? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Obrigado, Renato. Próximo processo é de minha relatoria, número 49, Calçados Bibi. Esse é um processo que está retornando de uma diligência, é um processo de PIS semestralidade, lá da Lei Complementar 770, e a unidade de origem atendeu a diligência satisfatoriamente, e essa é daquelas diligências boa, né, aquela diligência que atende direitinho, que a parte concorda com a posição da unidade de origem, que resolve totalmente o processo, não tem mais nada para a gente resolver, né. Vamos lá direto ao voto, onde eu relato tudo. Recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. A questão devolvida a esse colegiado cinge sobre a correta base de cálculo do pedido de restituição de PIS apurado pela tese da semestralidade e a correta correção do direito creditório. A autoridade fiscal, desde o primeiro despacho decisório, alega a falta de liquidez e certeza dos créditos alegados para as competências 1 de 90 a 6 de 91, faturamento de 7 de 89 a 12 de 90, pela falta de apresentação da documentação comprobatória que demonstraria a base de cálculo da contribuição indispensável para a apuração do valor a ser restituído. A recorrente alega a liquidez e certeza dos créditos no processo de restituição, entendidos como a suficiência à existência incontestável dos DARFs, de recolhimento dos períodos, além da existência de divergência dos valores apurados pela Receita, requer também a aplicação dos expurgos inflacionados. Quanto à alegação de certeza dos créditos, esse colegiado entendeu que seria imprescindível esclarecer o ponto levantado pela recorrente nos itens 3.4 desse recurso voluntário, quanto à correção das diferenças calculadas entre os valores pagos, informações folhas 665 e os valores devidos dos demonstrativos da Receita, folha 661, não serem coincidentes. Nesse sentido, a DRF, novo
Hamburgo, em procedimento de diligência fiscal, elaborou o relatório de diligência fiscal número 28 de 2019, folhas 949-43, com os seguintes esclarecimentos. Aqui eu transcrevo todos os tabelinhas e o final que interessa, a colega lá fala que no item C lá ela fala, em atendimento ao item C da resolução, elaboramos a planilha anexa, utilizando não sei o quê, e apuramos um crédito atualizado até 11 do ciclo 99, no valor de 381.039. Então, reconhecendo esse crédito. Caminhos e tudo mais. Então, devidamente intimada, a recorrente concordou com os valores reconhecidos pela DRF Novo Hamburgo, no valor de 381.039, atualizado até 11 do 5. Constata-se, portanto, que não há mais divergência nos valores a serem restituídos. Quanto aos itens, também a mesma coisa. Tanto a Receita também concordou com o índice de correção lá da Resolução 561 do Conselho de Justiça Federal. Então, diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de 381.039,58, atualizado até 11 de maio de 99, conforme apurado pela unidade lá, no relatório tal, as folhas 940 e plano de anexo 934 e 939 é como voto, exatamente para os termos reconhecidos pela unidade e de acordo da BIBI, calçados BIBI. Acho que nesse caso a resolução atendeu plenamente a divergência dos valores. É como voto. Está aberto aí a discussão. Mineiro, só eu fiquei com essa dúvida, esse atualizado até 11 de maio de 99 é uma particularidade desse caso aqui. É do cálculo. Aí daí para frente é o cálculo normal, porque ela atualizou o índice lá, então o cálculo que ela fez foi até aí. E daí para frente é o cálculo normal da Selic. Porque é o jeito como ficou aqui, para mim, ficou parecendo como não vai ter correção depois disso. Não, claro que vai. Então é o cálculo normal. Mas como o cálculo foi feito até lá, então, estou dando aquilo lá. Entendeu? Né? Não vai gerar essa dúvida, não, você acha? Não, creio que nenhuma dúvida. Tá. Tanto até a parte concordou com isso. E eu fiz questão de colocar essa data para não ter a dúvida, aquele valor concordado até ali. Tá bom. Eu acho que esse aqui é o caso que eu gostei bem desse resultado da diligência, porque esclareceu a diligência, quando quem às vezes acontece a diligência, acho que esse caso foi bacana, porque a Receita calculou, fez direitinho, a parte concordou com o cálculo da Receita, e um processo lá de 99, né, que já acho que finalmente vai ser resolvido, né, Renan? Você está rindo aí, né, mas vai ser resolvido, né? Acho que aí não vai ter mais nada. Né? Então, Maria? Então, talvez se colocar entre parênteses esse preciosismo, mas assim, entre parênteses esse atualizado até 11 de maio, aí dá para entender que aquele valor está atualizado até 11 de maio, não que você está determinando que seja até 11 de maio, né? Assim, talvez pode valor atualizado até 11 de maio. Tá. Valor atualizado até 11 de maio. Eu entendi o que a Maísa falou. Perfeito. Gera uma dúvidazinha, né? Assim, se vai ficar dizendo que é só até o 11 de maio que você está reconhecendo. Perfeito. Valor atualizado até 11 de maio. Com o relator. Maísa? Com o relator. Pedro? Só um minutinho. Relator. Cíntia? Com o relator. Renan? Com o relator. Renata? Acompanha o relator. Thaís? Acompanha, presidente. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório. Acho que aqui é o completo, né? Copio exatamente, né, Maísa? Acho que dessa forma é melhor, né? Dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de 381.039,58, valor autorizado até 11 de maio de 99, conforme apurado pela DRF Novo Hamburgo, no relatório de diligência fiscal, páginas tais, e planilha anexa, páginas tais. Copiar exatamente. Se você quiser reduzir, você poderia, conforme apurado na diligência. Aí você Conforme colocaria apurado na diligência, perfeito. Acho que folhas mesmo. 934 a 943.
a 943. Ótimo, melhor. Isso reduz. Isso, obrigado, Maísa. Conforme apurado na diligência. Não vai prejudicar porque está no seu relatório, de toda forma. Isso. Está no seu voto. Ótimo. Só um minutinho, que eu estou só finalizando aqui. Ok. Próximo processo da pauta é o número 50, Lojas Exótica, de relatoria da conselheira Maísa. Maísa, você tem a palavra. Então, é um auto de infração para cobrança de PIS e COFINS. Esse caso aqui já voltou várias vezes. Cobrança de PIS e COFINS declarados a menor IDCTF, em desconformidade com a da IPJ e da COM apresentada ao longo do ano de 2003. Aí, aqui tinha um auto de infração também de imposto de renda. Inicialmente, a resolução que a gente tinha dado era para ir para a primeira sessão, teve um conflito de competência, voltou para a turma. Aí, quando voltou, eu converti em diligência, assim, eu propus a conversão em diligência, acatada pela turma, para verificar o valor de PIS/COFINS efetivamente devido, considerando os documentos fiscais e contábeis apresentados pelo sujeito passivo, que ele identificava que teria diferença. Em cumprimento da diligência, foi elaborado o relatório. Quanto a essas questões, eu vou salientar, mas basicamente a fiscalização reconheceu que foi tributado valores de vendas canceladas e devoluções. E o restante estaria de acordo com a DIPJ e estaria tudo ok. Então, após a manifestação da empresa, os autos retornaram a essa relatora. Aí, aqui no voto vai ficar mais claro. Pode ir ao voto, presidente? Pode dar sequência. Então, o recurso voluntário tempestivo cabe ser conhecido. Como relatado, foram duas as alegações de direito trazidas pelo sujeito passivo em sede recursal. A nulidade do auto de infração em razão da ausência de MPF e o erro no cálculo pela auditoria fiscal, que deve acatar a DIPJ retificadora apresentada na impugnação e a indevida consideração de receitas não operacionais na base de cálculo dos tributos. Então, adentrei em cada um de forma separada. A essa questão da ausência de MPF, porque a ação fiscal ela aconteceu dentro daquele malha PJ revisão de declaração. E tem autorização nas portarias 4.066 e 11.371, vigentes à época da fiscalização e do auto de infração, permitindo a lavratura de auto de infração quanto à revisão de declaração. Então, não tem nenhuma inconformidade dentro do procedimento. Então, eu coloco aí para vocês, o MPF não será exigido na hipótese de revisão interna das declarações, malhas fiscais. Como mencionar que, de toda forma, o entendimento que tem prevalecido na Câmara Superior é no sentido de que a inexistência do MPF como procedimento de controle administrativo não implica em nulidade do lançamento. Então, eu estou negando provimento ao recurso neste ponto. Da necessidade de considerar o DIPJ retificador e a consideração das receitas não operacionais.
Neste ponto, a recorrente foi muito sintética em suas alegações, afirmando genericamente que a fiscalização incorreu em erro no cálculo ao deixar de acatar a retificação realizada na DIPJ e por considerar receitas não operacionais na base de cálculo do PIS e da COFINS. As alegações recursais neste ponto se resumem às seguintes alegações. Aí eu transcrevi exatamente o que consta no recurso. Ultrapassada a alegação de nulidade, que foi a maior parte do recurso do sujeito, fiz que o auditor fiscal incorreu em erro por não serem retificados inúmeros prejuízos. O auditor não poderia deixar de acatar a DIPJ retificadora, enfim, só para mostrar para vocês que foi uma alegação mais geral. Com efeito, como evidenciado na resolução 3402002234, que foi a última que converteu em diligência, o presente auto de infração foi lavrado em razão da divergência entre os valores da DIPJ e DCTF, como indicado no auto de infração. Os valores informados da DIPJ estão superiores aos informados em DCTF. Sustenta a recorrente que os valores corretos dos tributos foram indicados em sua DCTF, sendo que a DIPJ foi transmitida com erros, devidamente corrigidos por meio da declaração retificadora transmitida em outubro de 2007. A empresa anexou aos autos balancetes do período, sendo que constam os autos da DIPJ e o DACOM originais, nos quais a fiscalização se baseou. Contudo, não está claro nos autos qual foi o equívoco cometido pela empresa em sua DIPJ que precisou ser corrigido. Importante que a empresa identifique de forma clara quais informações foram modificadas na apuração do PIS/COFINS, evidenciando que o PIS/COFINS devido no período foi o refletido na DCTF. Aí, eu só estou colocando essa questão que foi solicitada em sede de diligência. Uma vez que a autuação foi lavrada exclusivamente pela diferença entre DIPJ e DCTF, confirmado pela documentação fiscal contábil da empresa que os valores indicados na DCTF estavam corretos, não subsistiria a exigência do PIS e da COFINS no caso em tela. Por essa razão, mostrou-se importante que a fiscalização confirmasse as alegações trazidas pela recorrente de que houve simples equívoco no preenchimento da DIPJ. Vou mencionar que, quando a apresentação dos documentos em sede de diligência, o contribuinte afirmou que não teria acesso aos balancetes mensais em razão do longo transcurso de tempo desde a ocorrência dos fatos geradores, bem como pleiteou, com base nos posicionamentos do Supremo, que, além das receitas não operacionais, a fiscalização deveria proceder com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Entretanto, essa discussão não faz parte do presente contencioso administrativo. Como visto, o debate administrativo se restringe à retificação da DIPJ realizada pelo sujeito passivo, que refletiria nos valores declarados em DACOM e que não poderiam ser objeto de autuação, e a suposta consideração pela fiscalização de valores referentes às receitas não operacionais. Assim, não há no presente autuação discussão quanto à não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cabendo ao sujeito passivo se valer dos meios próprios para ter o seu direito ao crédito almejado na diligência fiscal reconhecido na seara administrativa. Ultrapassada essa questão, observa-se que na diligência fiscal a fiscalização confirmou que estavam sendo tributados pela COFINS valores que não correspondem às receitas do sujeito passivo referentes às vendas canceladas e às devoluções. Então, na diligência, ele fala isso expressamente. Eu vou ler esse pedaço aqui, ó. Portanto, no final, o negrito, apuração da COFINS com exclusão das vendas, né? Portanto, o valor da COFINS do auto de infração deve ser reduzido para os valores constantes da última coluna da planilha acima. Os valores do auto de infração de PIS não devem sofrer alterações, tendo em vista que os mesmos foram extraídos do DACOM da empresa. Vale salientar que os dados do DACOM entregues pela empresa, base para apuração do auto de infração do PIS, está de acordo com os balancetes trimestrais, exceto quanto à omissão de receitas financeiras, que foi citado no item acima, que é o de omissão de receita financeira. Assim, a diligência confirmou que os valores de PIS autuados com base no DACOM estão em conformidade com os balancetes apresentados, inexistindo qualquer provimento a ser dado quanto a essa autuação. Somente na autuação da COFINS, que por ter sido lavrada pela diferença entre o DACOM e a DIPJ, foram indevidamente autuados valores referentes às vendas canceladas e devoluções identificadas nos balancetes.
que cabem ser excluídos em conformidade com a Lei 10.833, vendas canceladas. Com isso, com base na diligência fiscal, cabe ser dado parcial provimento ao recurso voluntário neste ponto para excluir especificamente da autuação da COFINS os valores correspondentes às vendas canceladas e devoluções identificados nos balancetes. Ante o exposto, eu voto nesse sentido aí que eu coloquei para vocês, no mesmo jeito. Excluir da autuação da COFINS os valores correspondentes às vendas canceladas em conformidade com a diligência fiscal, planilha da folha 383. É como voto, presidente. Ok. Algum esclarecimento? Maísa, eu e o Valdir devemos ter discordado da resolução por causa de ônus probatório, né? Foi. Na época, você achava que não precisava da diligência, na época. Mas eu tenho impressão porque eu achava que ele devia ter apresentado as provas já naquele momento, né? Acho que foi isso sim, Maria. Mas agora que elas já estão aqui, né, Maria? Agora não tem mais jeito. Mesmo porque a questão foi ultrapassada, né, pelo colegiado, né? Quando venceu a diligência, né, eu tenho que me curvar. Então, como vota? Com a relatora. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da autuação da COFINS os valores correspondentes às vendas canceladas e devoluções em conformidade com a diligência fiscal, planilha da folha 383. Obrigado, Maísa. Próximo processo. Antes de próximo processo, né? Senão fala que o presidente é carrasco. Intervalo, Maísa, Thaís. Eu ia pedir agora, presidente, para... E o Pedro também gosta bem do intervalo, né, Pedro? Então, demais. 10 minutos? 15? Acho que em 10 minutos eu resolvo. Tá, então